Meus pais me expulsaram de casa aos 14 anos por causa de notas baixas. Passei de sem-teto a construir um negócio de 6 dígitos, mas eles tentaram tirar crédito na frente de todos, então expus todos os abusos. Sou um homem de 27 anos. Meus pais me expulsaram de casa porque tirei notas baixas. Sim, isso mesmo. Embora estejamos vivendo nos Estados Unidos há 2 gerações, meus pais não aprenderam nada com os pais americanos sobre como criar um filho. Eles literalmente arruinaram minha infância inteira, obcecados com minhas notas escolares. Eles acham que boas notas são o único caminho para uma vida bem-sucedida. Para piorar, minha irmã, que é um ano mais velha que eu, sempre foi a melhor da turma, então eu era constantemente comparado a ela, tanto na escola quanto em casa. A situação era melhor até o ensino fundamental. Eu costumava tirar as na maioria das matérias. Minha irmã se formou no ensino fundamental com a mais e foi a melhor da turma, enquanto eu tirei um e não estava na lista dos 10 melhores. Isso foi o começo da decepção dos meus pais. No ensino médio, após cada resultado de exame, meus pais sentavam com o boletim do ano anterior da minha irmã e o comparavam com o meu. Conforme esse jogo de comparações começava, minhas notas começaram a cair ainda mais. A cada queda nas minhas notas, a raiva dos meus pais aumentava. Dias no ensino fundamental, minhas notas caíram para BSCS, meus pais perderam a cabeça com cada queda nas minhas notas. Exceto por me bater, eles fizeram todo tipo de coisa para me punir. Eles me faziam ajoelhar por várias horas sem comida e água, me deixavam sem jantar na noite anterior aos exames para que eu pudesse focar nos estudos. Um mês antes dos exames, eles tiravam meus videogames, me prendiam em casa, não me deixavam sair para brincar e não me davam sorvetes, chocolates ou qualquer uma das minhas comidas favoritas. Sempre que eu pedia algo, a resposta era: tire boas notas, então você ganha isso. Eventualmente, parei de pedir qualquer coisa, sabendo que não iria conseguir. Meus pais administram uma mercearia na rua de trás. Meus avós eram imigrantes neste país. Meu avô trabalhava como diarista e minha avó como faxineira. Eles trabalhavam em 2 empregos cada para sustentar meu pai e meus 2 tios. Meu pai teve que abandonar os estudos cedo para apoiar a família. Ele trabalha desde os 11 anos. Uma história similar ocorre na família da minha mãe também. Mamãe e papai trabalharam muito durante a adolescência e os 20 anos para economizar dinheiro e abrir essa pequena mercearia na esquina da rua. Eles acham que tirar boas notas é a única forma de sair da pobreza. Não somos tão pobres quanto eles retratam, típico de asiáticos economizando para um dia chuvoso e passando fome no dia atual. Enquanto aprecio todo o trabalho duro deles e a fé no sistema educacional, eles exageraram. Notas escolares mal importam, desde que você não tenha que repetir um ano, e repetir um ano também não é tão ruim, só te deixa um ano atrás dos seus colegas, mas tudo bem. Torturando uma criança numa idade tão tenra, estavam preparando um fracasso iminente. Quando criança, eu genuinamente me esforçava para igualar as notas da minha irmã, mas de alguma forma eu não conseguia. Eu tinha dificuldade em memorizar coisas eficientemente como minha irmã, mas era bom em cálculos, que não exigiam decorar nada. No entanto, conforme as punições dos meus pais se tornavam mais severas, eu me tornava rebelde. Deliberadamente faltava às aulas e perambulava pelo playground. Preenchia minhas provas com piadas idiotas e letras de músicas para irritá-los ainda mais. Eles me puniam trancando-me no porão com meus livros e só me soltavam quando eu completava as lições. Nos fins de semana e nas férias, eu não podia brincar fora de casa. Todos os meus videogames e quadrinhos foram confiscados e novos nunca eram comprados. Mas eu era um garoto esperto, e encontrava uma maneira de escapar. Meus pais iam para a mercearia de manhã e só voltavam à noite, então eu passava o dia inteiro brincando fora de casa. Quando meus pais descobriram que eu escapava na ausência deles, começaram a me levar para a loja nos fins de semana e durante as férias de verão. Supostamente isso era uma punição para mim, mas acabou se tornando algo que comecei a gostar. Adorava interagir com as pessoas, ajudá-las a decidir qual marca de produto comprar e cuidar do caixa. Isso não agradou aos meus pais, eles não queriam que eu administrasse a mercearia, queriam que eu me tornasse médico ou engenheiro, qualquer coisa menos do que isso significaria desonra para uma família asiática. Um dia, casualmente, disse que queria ser vendedor porque era muito bom em fechar vendas. Meus pais ficaram horrorizados ao ouvir isso, pois, segundo eles, apenas pessoas sem educação faziam trabalhos de vendas. Como estavam gastando tanto dinheiro na minha educação, eu deveria fazer um trabalho respeitável, que seria ser médico ou engenheiro. Tudo isso continuou até que eu apertei todos os botões deles ao tirar uma nota F, no meu primeiro ano do ensino médio.
Meus pais perderam a cabeça por eu ter que repetir o ano. Eles estavam fartos de todas as suas punições. Eles explodiram na minha cara como se eu tivesse cometido um crime hediondo. Não havia mais nada para me punir, exceto me bater. Eles fizeram de tudo para aparentemente me colocar no caminho certo. O abuso verbal e o trauma mental atingiram o auge. Eles disseram que eu trouxe vergonha para casa e que não podiam suportar o constrangimento que causei à família. Eles me expulsaram de casa e disseram que eu estava por conta própria e que nunca deveria voltar, mesmo se morresse de fome e frio. Eu estava devastado. Embora fosse um garoto notório, nunca pensei em fugir de casa. Eu não estava nem um pouco preparado para isso. Meus pais não me deixavam socializar, então eu não tinha muitos amigos para pedir ajuda. Eu estava ou trancado em casa ou levado para a mercearia para ajudar. Quando o medo inicial de viver nas ruas passou, senti uma sensação de liberdade. Senti tanto alívio por poder fazer o que queria. Na primeira noite, dormi em um banco em um parque aberto. No dia seguinte, fui ao centro da cidade procurar um emprego de vendedor. Eu sabia que era bom em vendas. Fui de loja em loja perguntando se tinham vagas. Depois de tentar a sorte em quase uma dúzia de lojas, consegui um emprego em uma loja de cosméticos. Não foi fácil também. Eu não tinha qualificações ou experiência prévia, mas o dono da loja precisava urgentemente de um funcionário, então ele me deu a tarefa de vender um batom caro como um complemento para uma cliente que estava lá apenas para comprar um creme noturno. Não sei como, mas consegui fazer isso. O dono achou que eu era apaixonado e fofo por conseguir vender maquiagem para jovens mulheres, então ele me contratou. O salário era baixo, mas ele me deu um lugar para dormir. Mais tarde, conforme as vendas aumentaram, pedi comissão em cada venda que fazia. Esse foi o começo da minha jornada para me tornar um empresário bem-sucedido. Meus pais achavam que me fazer trabalhar na mercearia deles era uma punição. Mal sabiam eles que isso foi realmente útil para mim. Isso me deu experiência de vida real. Gostaria que tivessem percebido meu potencial e entendido que a experiência prática é muito mais valiosa do que simplesmente decorar informações acadêmicas. Depois disso, pulei de emprego em emprego para conseguir um salário melhor. Um dos meus empregadores até ofereceu pagar minhas despesas universitárias, mas eu recusei. Eu tinha algo mais em mente e queria começar meu próprio negócio. Aos 21 anos, comecei minha própria empresa, que fornece serviços de suporte e vendas para outras pequenas empresas. Minha empresa fecha vendas para outras empresas de produtos. Nós geramos vendas e receita para elas, e elas nos pagam comissões generosas. Minha empresa tem projetos em todos os setores de produtos, de cartões de crédito a seguros, cosméticos a livros. Estamos associados a todos os tipos de empresas. Não aconteceu da noite para o dia nem em um ano, levou mais de 5 anos para se estabilizar. Comecei com 5 pessoas para um único cliente que vendia colchões e travesseiros. Agora somos uma empresa com 200 agentes de vendas ajudando mais de 50 empresas a vender milhares de produtos. Chega de blá blá blá, indo direto ao ponto. Minha mãe tem me espionado nas últimas semanas. Ela começou a me seguir no Facebook e no Instagram. Tenho uma conta aberta, e ela está entrando no meu perfil e curtindo minhas fotos e postagens antigas. Não sei se ela está deliberadamente tentando mostrar sua presença ou se está fazendo isso por engano enquanto dá isso nas minhas fotos. Uma coisa é certa, eles estão hipnotizados pelo meu estilo de vida. Achavam que eu seria um perdedor que nunca conseguiria fazer nada na vida sem boas notas, mas aqui estou eu, ganhando 6 dígitos por mês. Há uma semana, ela me mandou uma mensagem dizendo que sentia minha falta e pediu para eu voltar para casa. Vi a mensagem e a deixei sem resposta. Ela está me elogiando, dizendo como estão orgulhosos de ver o filho, eu, bem-sucedido na vida. Agora ela está me pressionando para visitá-la. A questão é que, por mais que eu ignore as mensagens dela, não consigo parar de pensar neles e no trauma da minha infância. Quero muito dar o troco por todas as humilhações que me fizeram passar. Quero ir para casa e esfregar minha vida bem-sucedida na cara deles. Por outro lado, minha namorada acha que devo ficar longe deles e não cair na rede emocional deles. Ela acha que eles eventualmente me farão sentir culpa para extorquir dinheiro de mim. O que vocês acham que eu devo fazer? Atualização 1. Olá a todos, isso vai ser hilário. Apesar da minha namorada me desaconselhar a encontrar meus pais, uma parte de mim queria esfregar meu sucesso na cara deles, então eu apareci na porta deles. Meu pai não estava em casa, mas minha mãe e minha irmã estavam me esperando. Meu pai ainda ignora meu sucesso, ele acha que estou ganhando dinheiro enganando pessoas inocentes e não quer se associar a mim.
Minha mãe pediu desculpas e disse que eu tive que sofrer por causa das crenças antiquadas do meu pai sobre a importância de tirar boas notas para ter sucesso na vida. Foi engraçado como minha mãe colocou a culpa no meu pai, enquanto ela também estava em sintonia com ele e me torturando. Apontei que ela era mais rigorosa ao me punir, e ela descartou isso, dizendo que estava apenas seguindo as instruções do meu pai como uma boa esposa. Quando tentei colocá-la mais na berlinda, ela riu alto e disse que eram histórias de séculos atrás e que eu deveria seguir em frente e nos reunirmos como uma família feliz. Parece que sim. Perguntei à minha irmã sobre a vida dela. Ela disse que completou o mestrado em literatura, mas está tendo dificuldades para conseguir um emprego como professora por causa de suas habilidades de comunicação e sociais fracas. Embora eu soubesse a razão por trás das suas fracas habilidades sociais, eu fingi estar curioso e perguntei à minha irmã por que suas excelentes notas não conseguiram garantir um emprego. Ela culpou nossos pais pelo seu fracasso. Ela literalmente passou a vida inteira trancada em um quarto estudando para obedecer e impressionar nossos pais. Ela se esforçou ao máximo e se imergiu nos livros. Ela era um ano mais velha que eu, então eu sabia o quão isolada ela costumava ser na escola. Ela mal tinha amigos, e nossa mãe não a deixava ter nenhum porque, segundo ela, as crianças brancas eram ruins nos estudos e uma má influência. Você vê o problema aqui? Apesar de trabalhar tão duro durante toda a vida, ela não consegue garantir um emprego. Mesmo que alguém a contrate com base em suas qualificações, suas fracas habilidades de comunicação e sociais lhe custam um emprego. Vendo a condição dela, fico feliz por ter sido um rebelde, caso contrário, eu teria tido um destino semelhante ao dela. Eles também queriam me manter isolado, não me deixar socializar com outras crianças e apenas focar nos estudos. Como estavam errados. Minha irmã se juntou a mim para criticar minha mãe pelas suas péssimas habilidades parentais. Minha mãe começou a chorar e, muito esperta, jogou toda a culpa no meu pai. Depois que terminamos de culpar minha mãe pela nossa infância traumática, perguntei a ela por que me chamou. Ela começou a me bajular, dizendo o quanto estava orgulhosa de ver meu sucesso. A verdade é que ela não tinha ideia do que eu estava fazendo. Como disse antes, para um pai asiático, a definição de sucesso é ser médico, engenheiro ou ter um emprego bem remunerado no banco, pelo menos. Eles não entendem o empreendedorismo. Para eles, administrar qualquer negócio é o mesmo que administrar uma mercearia, o que eles desprezam. Sentado naquela casa, muitas memórias da minha infância voltaram, quando meus pais me convenceram de que eu acabaria vivendo nas ruas como um perdedor. Eles até me manipularam para pensar que eu era mentalmente incapaz e que havia algo de errado comigo por não conseguir tirar a mais. Ah, sim, esqueci de mencionar isso, e meus pais até me levaram a um terapeuta porque achavam que eu tinha um problema de concentração nos estudos. Após 2 ou 3 sessões, o terapeuta criticou meus pais por me pressionarem desnecessariamente a estudar e disse que eu era uma criança muito normal com um QI normal para minha idade. Minha namorada apostou que minha mãe me convidou para pedir dinheiro. Ela perdeu a aposta porque minha mãe não pediu dinheiro, mas pelo comportamento dela é evidente que o pedido de dinheiro está a caminho. Desde então, minha mãe está constantemente checando como estou e, sempre que sua mensagem aparece, minha namorada aposta $1 que é sobre dinheiro. Estou ganhando todas as apostas porque minha mãe ainda não pediu dinheiro, mas acho que vou perder a aposta em breve porque minha mãe me convidou para um jantar neste fim de semana. Sei que ela está tentando pintar uma imagem positiva de si mesma antes de pedir qualquer coisa. Acabei de receber uma mensagem dizendo que ela está organizando um jantar para mim neste fim de semana. Vou atualizar vocês sobre isso no meu próximo post. Tenho que correr agora, tchau. Atualização 2. Ei, pessoal, consegui minha doce vingança contra meus pais. Não acho que eles vão me chamar novamente depois desta humilhação. No meu último post, mencionei a mensagem da minha mãe me convidando para o jantar. Eu respondi que estava ocupado e não poderia ir. Sim, eu estava agindo de forma difícil. Quando ela insistiu mais, perguntei por que ela estava agindo tão doce comigo quando o pai ainda acha que estou ganhando dinheiro por meios ilegais. Ela disse que era o pai que estava organizando o jantar para mim como um gesto para se reconciliar. Ela disse que o pai está orgulhoso de mim e quer se desculpar pessoalmente. Perguntei o que ela queria dizer com organizando, pois seriam apenas nós 4, certo? Ela disse que não, que estavam chamando todos os amigos e parentes próximos que moram por perto. Eu disse, claro, estarei lá. Eu não poderia ter uma oportunidade melhor para vingar meu trauma de infância. Minha mãe pediu para eu ir com minha melhor roupa e chegar na hora certa. O rebelde dentro de mim se ativou. Vesti meu moletom de academia, meus shorts de trekking e um boné. Apareci 2 horas atrasado.
É um grande problema para um pai asiático, usar shorts em uma reunião social é como um crime para eles. Minha mãe ligou incessantemente, mas eu não respondi. Apenas enviei algumas mensagens dizendo que chegaria atrasado, sem motivo nem explicação. Tenho certeza de que isso irritou meus pais. Eles têm uma obsessão por se mostrar como pessoas perfeitas. Se algum convidado fosse chegar à minha casa, meus pais passariam pelo menos 2 dias limpando cada canto da casa, fazendo uma lista de itens alimentares que seriam servidos, e cada item da casa seria colocado no lugar perfeito. Os convidados seriam servidos com o melhor jogo de porcelana, e, se ficassem para dormir, seriam oferecidos os melhores lençóis, travesseiros e tudo mais. Dizem que é nossa cultura tratar nossos convidados com excelência, mas eles exageram um pouco para obter validação social. Meus pais haviam reservado uma seção do restaurante na cobertura. Quando cheguei com uma roupa tão casual, definitivamente recebi olhares. Como estou ganhando mais do que qualquer outra pessoa presente, esses olhares estavam mascarados com um sorriso falso de apreço. Meus pais também estavam irritados, mas não expressaram isso. Eles me abraçaram e fizeram um brinde a mim, cantando elogios. Esta foi a primeira vez que meu pai me abraçou, nada confortável. Senti ressentimento. O jeito que eles se comportaram me fez questionar se eu era o idiota por achá-los errados esse tempo todo. Eles são impostores. O salão estava cheio de pessoas, e por um momento pensei em suportar silenciosamente, jantar e ir embora. Mas a maneira como eles estavam exibindo o meu sucesso como se fosse deles me irritou. Eles estavam se gabando do meu sucesso, das minhas posses e do meu estilo de vida luxuoso, e adivinhem, estavam levando todo o crédito por me moldarem em um bom ser humano. Minha tia Franca interveio e disse: "Vocês não o expulsaram de casa?" Eu explodi em risadas, aplaudindo a coragem dela. O rosto dos meus pais ficou vermelho de vergonha, mas eles rapidamente encobriram, dizendo que foi um meio de me colocar no caminho certo e que foi por causa das punições deles que consegui ir bem na vida. Perdi a paciência quando eles disseram isso. Eu disse: "Isso mesmo, pessoal, devo todo o meu sucesso aos meus pais tóxicos, e sabem qual foi a melhor decisão que eles já tomaram por mim? Me expulsar de casa para viver nas ruas. Sim, é isso mesmo, vocês estão afirmando com tanta confiança que sempre souberam que eu iria conseguir. É meio engraçado, porque eu me lembro de uma versão diferente. Vocês não costumavam dizer que eu acabaria sendo um perdedor, um sem-teto, um viciado em drogas, e pior, um criminoso? Uau, lembram-se de como vocês me privaram de uma viagem em família como punição pelas minhas notas ruins? Vocês me trancavam em casa por uma semana inteira com comida limitada. Eu era trancado no porão sem ventilação adequada por horas e era obrigado a completar minhas lições lá. Vocês estão certos, todas essas coisas eram necessárias para me tornar uma pessoa melhor. Talvez todos nesta sala devessem fazer o mesmo com seus filhos para torná-los bem-sucedidos. Essa é a receita secreta do sucesso, sabem? Foi um verdadeiro monólogo. O rancor e a dor que se acumularam dentro de mim por anos simplesmente explodiram. Minha mãe tentou intervir no meio, mas eu a afastei e continuei meu desabafo. Minha irmã tentou me acalmar, acariciando meus braços, mas eu estava fora de controle. Meus pais estavam em lágrimas. Com certeza, eles teriam preferido a morte a essa vergonha na frente de toda a comunidade, mas eu me importava menos com a reputação deles. Minha irmã também estava chorando ao meu lado. Alguns de vocês comentaram como eu poderia ter um ponto fraco por minha irmã, já que ela nunca se levantou por mim como irmã mais velha. Bem, eu não a culpo de jeito nenhum. Ela era uma criança, assim como eu, apenas um ano mais velha. Meus pais fizeram mais mal a ela do que a mim. Pelo menos eu consegui me rebelar, aproveitar a vida, sair para brincar e também construir uma vida melhor para mim. Ela perdeu sua força ao obedecer nossos pais. Nunca pôde aproveitar sua infância e, até agora, está lutando com baixa autoestima e vivendo com nossos pais. Eu ofereci um emprego para ela na minha empresa. Ela até fez cursos de desenvolvimento pessoal, mas não está ajudando muito. Sugeri que ela começasse a trabalhar na minha empresa para desenvolver algumas habilidades interpessoais e depois decidir sobre uma carreira para si mesma. Cortei todos os laços com meus pais. Disse a minha mãe para nunca mais me contatar e que eu só estava falando com ela para me vingar. Eu a bloqueei. Pretendo manter contato com minha irmã. Ela me elogiou por expor nossos pais e disse que essa foi a melhor vingança que eu poderia ter contra eles, porque eles não se importam com dinheiro ou qualquer outra coisa além de sua reputação como pais perfeitos na frente da comunidade. Após aquela noite de jantar, alguns amigos da família e parentes me procuraram, dizendo o quanto lamentavam ouvir sobre minhas dificuldades.
Eu disse que não revelei a verdade sobre meus pais para ganhar simpatia, só queria que todos soubessem que pressionar seu filho por notas causaria mais mal do que bem. Nós somos exemplos de uma má criação. História 2. Traí meu marido e ele fingiu me perdoar. Depois me fez sentir o que ele sentiu. Agora ele está me deixando pela mulher que ele usava para me deixar com ciúmes. Eu, mulher de 30 anos, traí meu marido, homem de 27 anos. Ele está lidando bem com isso, mas sinto que ele me odeia. Eu sei que fiz algo horrível e repugnante. Quando não aguentei mais a culpa, cortei meu parceiro de caso e confessei tudo ao meu marido. Ele ficou mais triste e deprimido do que bravo, e eu implorei para ele não se divorciar de mim. Propus aconselhamento, terapia, até permitir que ele tivesse relações sexuais com outras mulheres, mas ele não se interessou. Ele disse que queria tentar resolver as coisas entre nós e eu me empenhei em ser a melhor esposa que um homem pode pedir. Cozinho seus pratos favoritos, deixo bilhetes amorosos e comprei lingerie nova para atraí-lo. Suas reações são mínimas, no máximo. Ele sorri e me agradece, mas não disse que me ama nenhuma vez desde que confessei. Ele mal aprecia qualquer coisa e eu basicamente tenho que me esforçar para estar com ele, não que ele reclame. Às vezes, falamos sobre isso, mas acho que ainda perdi o homem que amo. Seu comportamento comigo parece muito artificial e nada muda sua fachada. Posso ser brincalhona, posso ficar triste, posso me irritar e posso ser sedutora, mas sua reação é sempre aquele sorriso idiota e palavras educadas. Ele era tão emocional e sincero antes de tudo isso acontecer. Quero que ele expresse suas verdadeiras emoções comigo, mesmo que me odeie. Eu ainda o amo muito. O que posso fazer para consertar isso? Estamos casados há 5 anos. Meu caso durou alguns meses e foi com um cliente. Terminei meu relacionamento com o cliente e passei o contrato dele para um colega de trabalho. Sem contato desde então. Estou fazendo terapia individual. Não sei por que fiz tudo isso. Meu corpo parecia estar no piloto automático. Atualização 1. Ele sabe que traí. Não nos separamos e eu implorei para ele não se divorciar e me deixar consertar isso. Ele concordou, mas seu comportamento desde minha confissão tem sido basicamente de indiferença. Como escrevi no meu último post, faço o meu melhor para ser a melhor esposa que ele poderia pedir. Cozinho seus pratos favoritos, compro presentes para ele, fazemos sexo todas as noites. Ele apenas sorri e me agradece. Ele age de forma gentil e nunca grita comigo, mas sinto sua frieza sob essa máscara de cortesia. 2 semanas atrás, ele começou a chegar em casa tarde, muito tarde, e quando chega, vai direto para a cama. Perguntei o que está acontecendo e ele me disse da maneira mais gentil possível que isso não é da minha conta. Eu ligo para ele quando ele fica fora e ele só atendeu uma vez. Ouvi uma mulher rindo ao fundo. Estou começando a pensar que ele está me traindo de volta. Isso dói muito. Se ele pelo menos me dissesse, eu faria o possível para aguentar. Eu mereço isso, afinal, mas ele não me diz, ele simplesmente me exclui. Uma amiga em comum me disse que o viu em um carro com uma mulher que ela não reconheceu e isso foi como uma facada no coração. Ela disse que não conseguiu descrever a mulher exatamente porque ela usava óculos de sol grandes, mas reconheceu meu marido por causa do seu gosto peculiar por gravatas. Eles estavam conversando, mas minha amiga disse que, pela posição deles, parecia que estavam segurando as mãos ou que um deles estava tocando a perna do outro. Eu não sei o que fazer. Se ele está tendo um caso, eu mereço, mas preciso saber. A incerteza está me matando. Devo confrontá-lo? Devo tentar descobrir mais? Atualização 2. Ele me deixou. Fiz como vocês disseram e implorei para ele falar comigo. Ele não queria, mas eu chorei e gritei tanto que vomitei. Ele ficou mais suave comigo, me ajudou a limpar e conversamos. Perguntei se ele estava me traindo e ele disse que estava conversando com alguém, mas não fez nada com ela. Perguntei se ela era a mulher que minha amiga ouviu com, ele pensou um pouco, mas disse que não, era outra mulher que ele conheceu há um mês no escritório. Perguntei como ele pôde fazer isso e ele disse que dei permissão, e ele não fez nada além de desabafar sobre nossos problemas com ela, mas ele fez parecer que estava tendo um caso completo para que eu sentisse o que ele sentiu, especialmente porque, segundo ele, eu negligenciei e deixei claro que estava traindo ele.
Ele disse que estava sofrendo e eu quase esfregava isso na cara dele. Eu disse que não estava fazendo isso de propósito e ele disse que isso era ainda pior porque eu não me importava nem um pouco. Ele disse que tudo o que fiz depois de confessar não significava nada e só o fez pensar que eu sou egoísta, egocêntrica e sem qualquer tipo de respeito próprio. Perguntei se podíamos trabalhar em mim e no nosso casamento, mas ele disse que podemos fazer terapia para resolver nossos problemas, mas o casamento acabou. Ele disse que não deseja nada de ruim para mim e decidiu cortar sua charada porque não aguentava mais ver a mulher que ele uma vez amou sofrer assim, mas ele disse que eu não sou mais aquela mulher. Comecei a chorar de novo e ele me segurou, mas continuou dizendo não. Quando perguntei a ele se poderíamos resolver isso, perguntei o que ele ia fazer quando se mudasse. Ele já encontrou um novo lugar. Perguntei se ele ia morar com aquela mulher e ele disse que não, mas que ela estava perto o suficiente. Perguntei como ele podia escolher uma completa estranha que conheceu há um mês ao invés da sua esposa de 5 anos. Ele disse que sua esposa de 5 anos não existe mais, que ele tinha que escolher entre duas estranhas e que aquela mulher causou uma impressão muito melhor nele. Eu disse que ele era um tolo e que ele não sabia que essa mulher provavelmente iria usá-lo e descartá-lo. Ele ficou duro e disse que ela com certeza era melhor do que eu. Ele disse que não diria às nossas famílias que nosso casamento acabou porque eu traí, mas porque nos distanciamos, e que ele deixaria a casa para mim contanto que eu facilitasse o divórcio. Mas se eu tentasse complicar as coisas, arrastar o processo ou causar algum problema, ele contaria a todos o que eu fiz e destruiria minha reputação. Isso aconteceu ontem e ele já empacotou quase tudo. Não consigo parar de chorar e não acredito que isso está acontecendo. Isso é horrível e injusto. Um último comentário da autora. Vocês têm razão ao dizer que eu sou uma idiota, mas ele também tem culpa. Ele nunca quis realmente consertar isso, ele me usou por meses e depois me descartou, e mesmo assim eu quero ele de volta e perdoar e esquecer toda a dor que causamos um ao outro. Quanto à garota dele, não acho que ela será boa para ele. Atualização 3. Recebi os papéis do divórcio hoje. Isso parece um pesadelo. Fico dizendo a mim mesma que não é real e que vou acordar. Meu marido se mudou há 2 semanas, ostensivamente para morar com outra mulher, mas continuei de olho nele, pedi para alguns amigos me contarem o que estava acontecendo e aparentemente não havia mulher nenhuma. Eu pensava, esperava, que ele estava apenas colocando os pensamentos em ordem e que voltaria para mim, mas hoje ele fez isso, me mandou os papéis. Não quero acreditar que ele acabou com a gente. Eu amo tanto e sinto falta dele todos os dias. As duas histórias retratam apenas as consequências de ações. Eles merecem tudo o que lhes aconteceram. No primeiro relato, a maneira com que os pais do OP tratam o seu filho é extremamente problemática e usam sempre o pretexto de que é cultural. Qual a opinião de vocês sobre o assunto? Obrigado por assistir até aqui.